Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui a nossa aula número 2 de planejamento portuário, tá? Nessa aula eu quero mostrar para vocês a importância do planejamento, tá? Então, é uma aula importante para uma visão de futuro de país. Então, começando aqui, né? Antes de falar do planejamento, só vamos recordar um pouco qual que é a função do porto e como ele está organizado, né? Então, o porto é importante para a conexão do transporte marinho e terrestre, então você tem que ter ali uma boa conexão intermodal. O porto é a porta de entrada aí de diferentes tipos de carga. Nós temos aí, geralmente próximo a grandes portos, um polo de desenvolvimento industrial. E quando a gente pensa no porto, é preciso ter uma boa acessibilidade e segurança. Segurança do navio, uma boa atracação, um bom canal de acesso, que ele seja sinalizado, com profundidade adequada, que não precise ter necessidade de esperar a maré alta, a maré baixa, tá? Então a gente tem que pensar tanto na segurança do navio e da tripulação. Geralmente o navio ele está acostumado a navegar em alto mar com uma velocidade muito alta. Quando o navio está com uma velocidade baixa, ele pode perder a manobrabilidade. Isso aí é ruim. Então é necessário ter ali os rebocadores, né, os tugs, e também o prático, né? Então, é necessário no Brasil isso, é uma lei que obriga a ter o prático para conduzir o navio com segurança até a instalação portuária. Quando a gente pensa num porto, pensa no desenvolvimento da região portuária, é importante que tenha uma boa conexão com a sua área de influência, que é chamada de Hiperlândia. Tá? Então, a Hiperlândia é a área de influência do porto. Então, para começar, a primeira pergunta que é importante é o que é planejamento? O que é planejar? Tá? Então, planejar é uma ferramenta de gestão, tá? Uma ferramenta de gestão. Quando a gente pensa em planejamento, nós podemos fazer três tipos de planejamento. Vou fazer um triângulo aqui, ó. O primeiro aqui seria o planejamento estratégico, vou chamar de PE, planejamento estratégico. Depois nós temos o planejamento tático e por último o planejamento operacional. Então, quando a gente pensa no setor portuário, nós vamos ter esses três níveis de planejamento. Planejamento estratégico, quando a gente vê o setor portuário no Brasil, vamos ver também o planejamento tático de cada porto ali e como que ele vai se operacionalizar com o planejamento operacional, que eu poderia colocar aqui como o PDZ, tá? Então, aqui nós temos o planejamento institucional ou setorial, tá? Planejamento institucional ou setorial, tem uma portaria de 2014 que ela traz ali diretrizes e instrumentos para o setor portuário. Como que nós podemos melhorar? Nós temos alguns instrumentos para isso. Tá? Então, o primeiro deles que vem aí para colaborar, né, no planejamento estratégico seria o planejamento integrado de transporte, chamado de PIT. Tá? O planejamento integrado de transporte ele é um planejamento amplo que contempla aí todos os tipos de transporte. Depois do planejamento integrado, nós temos a PNL, que é a Política Nacional de Logística 2035. Então você pode anotar aqui que a Política Nacional de Logística mais nova é a 2035. Voltando no planejamento integrado de transporte, ele busca harmonizar
os diferentes instrumentos para os níveis de decisões estratégicas, tática e operacional. Então, o pitch aqui, olha, é muito importante, porque ele tem que harmonizar os diferentes estratégias, do tático, do estratégico e operacional do planejamento brasileiro, e tentar também reduzir conflitos que podem acontecer, tá? Então, o primeiro estratégico seria o pitch, o Plano Nacional de Logística, tá? O Plano Nacional de Logística 2035. Depois disso, nós temos a gente vai entrar em cada setor. Quando a gente fala em logística, a gente fala do macro, tá? E agora, entrando aí especificamente, nós vamos falar da Política Nacional de Logística Portuária, tá? Depois nós temos o plano mestre, que aí seria o plano de cada complexo portuário. Um exemplo interessante é o complexo portuário do Itaqui, no Maranhão, porque dentro do plano mestre lá do complexo portuário do Itaqui, nós temos um porto organizado, que é o porto de Itaqui, nós temos um TUP, que é o terminal de uso privado do Ponta da Madeira, da Vale, nós temos o TUP Alumar, e também está sendo criado outros dois TUPs, o TUP São Luís e o TUP Mearim, tá? Então, esse plano mestre ele vai coordenar todas as ações que estão ocorrendo nesse complexo portuário, tá? Imagina que esse complexo eles dividem algumas infraestruturas, como o canal de acesso. Tá? Então é importante ter essa análise para definir o que vai ser feito, quais são as melhorias. Depois nós temos o plano de desenvolvimento e zoneamento, que é um instrumento do próprio porto. Então vamos olhar de novo o complexo portuário do Itaqui. Dentro do complexo portuário do Itaqui, você vai ter lá o PDZ do terminal da Vale, você vai ter o PDZ do Porto Organizado de Itaqui. E por último, o último instrumento, que eu não vou tocar tanto aqui no assunto, que é o Plano Geral de Outorgas, tá? Que seria um instrumento aí para, vamos assim dizer, que mostra como evoluir e quais são as necessidades futuras para uma privatização. Então, essa aqui é a primeira parte da aula, institucional setorial, e depois eu vou falar do planejamento portuário, uma implementação. Então vamos olhar um porto para granel líquido. Qual que é a necessidade de granel líquido? Quem que fornece? Ele vai receber. Então você tem lá o TUP da Petrobras em São Sebastião. Ele recebe a carga de petróleo explorado na Bacia de Santos. Então, você consegue planejar quantos navios terão, porque ele depende da Petrobras. A Petrobras vai gerenciar a sua empresa conforme a demanda do mercado internacional e o preço do petróleo. Então, quando eu tenho aí um TUP, quando eu tenho uma carga já específica, o planejamento é mais simples, tá? E menos complexo. Então, aqui para começar, vamos falar do Plano Nacional de Logística, tá? Plano Nacional de Logística, perceba que eu passei em cima aqui do Planejamento Integrado de Transportes. Então, o Plano Nacional de Logística, ele busca colocar uma visão de futuro, tá? Então, o nosso horizonte vai ser 2035. Ele vai mostrar quais são as necessidades que nós precisamos devido ao crescimento da carga. Então, a gente vai lá fazer uma projeção do crescimento de carga. A carga vai crescer 2% ao ano. Então, a gente tem uma quantidade projetada hoje, executada. Daqui 2035 a gente vai ter uma outra demanda, tá? Quais são as oportunidades de negócio? Então, o Plano Nacional de Logística,
é um planejamento estratégico, tá? Que vai mostrar o que fazer no setor portuário. Então, ele vai mostrar o que fazer no setor portuário. E quando a gente passa para o degrau abaixo, nós vamos ter lá o plano setorial terrestre, o plano setorial portuário, que seria o quê? Seria o nosso planejamento, o Plano Nacional de Logística Portuária, tá? E aí a gente vai ver aqui específico para esse setor. Então, continuando ainda no Plano Nacional Logístico, então aqui eu quero mostrar as inovações do plano, tá? Que é o masculino plano. Então, a gente quer planejamento para ter resultados positivos, para que esses portos eles tenham uma balança de um balanço positivo, tá? Então, ele busca o quê? Uma visão estratégica de integração entre as modalidades de transporte, né, as conexões intermodais, integrar essa infraestrutura logística. Essa integração ela é importante porque a gente precisa analisar o que está acontecendo no Brasil. Tá? Então, a gente precisa ter informações do que está acontecendo no Brasil. E para ter essas informações, nós temos aqui o Observatório Nacional de Transporte e Logística. Então, essa integração, esse observatório vai ver o que está acontecendo aqui no transporte e vai tentar simular aqui, essas cargas, o que está acontecendo no Brasil. Então, a gente precisa saber os dados. Tá? Então, aqui vai trazer os dados. Aqui, o MOD, o MOD, o que fala? O que é MOD? O MOD, o O e D, origem e destino da carga. Então, você vai ter lá o modo da origem e destino de cargas e pessoas mais abrangentes. A origem da carga é a mina da Vale em Mariana. O destino vai ser o porto de Dalian, na China. Tá? E aí nós precisamos fazer uma análise de indicadores. Então, você tem aqui o indicador TKU e o VKU. O TKU é de toneladas, quilômetros útil. O VKU é de valor quilômetro útil. Porque uma carga pode ser pesada, tá? Tem um peso expressivo. Então, minérios, geralmente granéis sólidos, ele tem uma tonelagem muito grande. E você tem cargas que têm valor agregado. Então, você tem aqui indicadores diferentes. E aí, com base nesses indicadores, nós vamos realizar o que? Simulações dessa rede, tá? E o Plano Nacional de Logística, ele busca fazer uma integração com a participação social na sua elaboração, tá? E para finalizar, vai ter toda uma sistematização do processo de logística. Seria aqui meio que um ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act. Então, planejar, executar, verificar, tá bom? Vamos falar agora do Plano Nacional de Logística Portuária, o PNLP, Plano Nacional de Logística Portuária. Ele é um instrumento de planejamento estratégico do Estado. Então, é o governo que executa, ou o governo terceiriza para uma empresa fazer esse plano, tá? Então, o planejamento logístico portuário ele é muito importante, que ele vai olhar o Brasil como uma unidade e verificar a importância, as características, as singularidades de cada porto. Tá? Então, o Estado, lá o governo federal, vai trazer essa visão. Tá? Geralmente, o responsável é a Secretaria Nacional de Portos
tá? Dentro do Ministério dos Portos e dos Aeroportos. É, o Plano Nacional de Logística Portuária, ele visa identificar a vocação de cada complexo, tá? Então, vamos olhar lá o Porto de Itaqui. Dentro você tem o complexo portuário de Itaqui, você tem lá o Porto Organizado de Itaqui, você tem o terminal de Ponta da Madeira, você tem o terminal de uso privado de Alumar, vai ter mais 2 terminais de uso privado, o de São Luís e o Mearim. Então, o governo vai olhar esse complexo como um todo. Como a gente pode melhorar esse complexo? Quais serão as cargas planejadas? Qual que é a perspectiva futura? Tá? Então, aqui nós temos aí um primeiro planejamento estratégico. Depois, nós vamos ter um plano mestre, tá? O plano mestre ele vai ser voltado a uma unidade portuária. Então, você pega lá o plano mestre do Porto Organizado do Itaqui, tá? Então, e esse plano mestre, ele tem que estar como base na política nacional de logística portuária. A logística portuária não pode falar A e o plano mestre falar B. Eles têm que falar a mesma língua, tá? Então, um instrumento é baseado no outro, tá? O plano mestre ele visa direcionar ações, melhorias, investimento no porto e nos seus acessos, tá? Então aqui a gente pode lembrar dos acessos, área de fundeio, a bacia de viragem do navio, o, essa área de movimentação, tá? O plano mestre ele vai trazer uma projeção da demanda. Vai crescer a exportação de minérios em 5% ao ano, porque vai ter uma demanda lá na China muito alta. Então você já tem aqui uma projeção, tá? E vai verificar também se o porto, a instalação portuária, tem capacidade para atender. Tá? E aqui já vem a primeira definição de modificação. Então, se a projeção é alta e o porto não tem capacidade, nós vamos precisar melhorar esse porto. Como que nós podemos melhorar um porto? E o plano mestre é claro nisso. Nós precisamos primeiro começar pelas melhorias operacionais. Tá? Então, o que seria uma melhoria operacional? O tempo de carregamento e descarregamento de um navio. Então, você tem aí, para carregar, eu posso carregar 200 toneladas horas, para descarregar 10 toneladas. Então, eu vou buscar melhorar isso, o operacional. Então, eu posso mudar o equipamento que faz a carga e a descarga dos navios. Eu vou melhorar a esteira que leva os minérios até o navio. Para quê? Para que ela possa operar com uma velocidade maior e eu melhorar operacionalmente o nosso porto. Tá? Depois nós temos aqui a expansão da superestrutura. E por último, a infraestrutura. Essa sequência ela precisa ser seguida, é obrigatório. Por quê? Porque aqui, basicamente, tá o 1 é o menor custo, o 2 tem um custo intermediário e o 3 você vai ter um maior custo. E aí você pode estar com uma dúvida. Qual que é a diferença entre superestrutura e a infraestrutura portuária? Infraestrutura portuária, eu poderia colocar aqui com uma definição os canais de acesso, os cais e berços, os dolphins, balizamento náutico. E a superestrutura, eu poderia colocar os pátios de armazenamento, eu poderia colocar o guindaste pórtico, eu poderia
também melhorar a sala de administração, entre outros. Então, essa sequência ela é muito importante para melhorar o desempenho, melhorar a capacidade do projeto. Então, eu falei do plano mestre, eu tenho também o plano geral de outorgas. Então, quem faz o plano mestre? O plano mestre, ele também tá, feito. Eu já falo sobre isso, tá? Vou deixar aqui passar. Depois do plano mestre, nós temos o plano geral de outorgas, tá? O plano geral de outorga é um instrumento para fazer o quê? Para outorgar os portos e os TUPs. Então, tem uma área que a Petrobras tem interesse. Então, o plano geral de outorga vai mostrar, ó, tem essa área, será que a Petrobras tem interesse em operar ela? Então, o plano geral de outorgas vai levar o quê? O arrendamento do porto, a concessão, a autorização ou a delegação. A diferença entre eles aqui é o instrumento jurídico. Tá? Então, aqui você tem instrumentos jurídicos muito simples, que podem ser quebrados ou extintos rapidamente. Você tem outros que não são tão fáceis de ser extintos assim, você tem um tempo maior. Aqui, então, só para finalizar, o plano mestre ele é feito também, tá, pessoal, pelo poder concedente. Tá? Ele é feito pelo poder concedente. E o porto vai fazer o quê? Ele vai trazer o plano de desenvolvimento e zoneamento, tá? O PDZ. Tá? É um instrumento, planejamento operacional. Tá? Ele é operacional de quem? Da administração portuária. Voltando no exemplo do Porto do Itaqui, tá? O Porto Organizado do Itaqui. Quem faz o PDZ deles é a EMAP, que é a Empresa Municipal de Administração Portuária. Tá? Então, quando teve lá a Lei de Modernização dos Portos, a Companhia de Docas passou a administração para Desculpa, eu falei Empresa Municipal de Administração Portuária. O certo é Empresa Maranhense de Administração Portuária, porque o Porto do Itaqui ele está sob o cuidado do Estado do Maranhão, tá? Então aqui o planejamento operacional vai ser da administração portuária, que lá no Porto do Itaqui é responsabilidade da EMAP. E o que faz o PDZ? Ele vai compatibilizar o que? A política municipal de São Luís do Maranhão com o plano estadual de desenvolvimento urbano, tá? E vai tentar melhorar, tá? Sempre olhando para trás. O que fala a Política Nacional de Logística Portuária? O que fala o Plano Nacional de Logística? Então, esses instrumentos de planejamento, eles precisam estar muito bem agregados e interligados, tá? Então, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, o PDZ, ele vai trazer uma lista de portfólio de investimento ali no porto. Ele vai trazer características ambientais, quais são os riscos, ele vai trazer toda a caracterização do porto, com o número de berços, ele vai trazer um aspecto financeiro do porto, se o porto está tendo lucro ou não, e assim sucessivamente. Então aqui, ó, se a gente pensar no planejamento integrado, tá? Com metas de gestão. Então, primeiro aqui, o que eu tenho? A Política Nacional de Logística Portuária. Abaixo da Política Nacional de Logística Portuária, nós temos o Plano Mestre.
nós temos o Plano Geral de Outorgas, tá? E num nível mais baixo, nós temos aqui o PDZ, que ele busca trabalhar com indicadores estratégicos, tá? Então, o PDZ, ele vai trazer o quê? Um plano estratégico. E esse plano estratégico vai ser desdobrado em várias metas de gestão. Então, você vai ter um plano de investimento, um plano de manutenção, planos de operação, planos de marketing, plano de desenvolvimento e assim sucessivamente. Então, essa aula aqui foi uma aula sobre o planejamento portuário setorial, tá? Então, a gente está vendo aqui como que é feito esse gerenciamento desse setor olhando da perspectiva global. Agora, nessa próxima aula aqui, nós iremos falar do planejamento de implantação de um porto. Então, eu quero montar um porto. O Plano Geral de Outorga mostrou que tem uma área no Paraná, lá perto do porto de Paranaguá, que nós podemos arrendar e ter um porto novo, ou um terminal de uso privado. Então, eu vou verificar agora como implementar esse porto, tá bom?